Deuteronômio capítulo 28. Todo culto eu trago matéria nova. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, chama-se A Repetição da Lei, é o significado do nome. E o 5º livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas se prepare que Deus quer abençoar a pessoa. Hoje é festa do céu. Festa da carne não tem, mas do Espírito tem. A cidade está tranquila, não está tranquila? Estamos tranquilamente. Então, pessoal de casa, vem, convide você mesmo. Depois deve convidar os amigos. Ó, vem, passa aqui que tem o culto das 20 para as 8. É 8 horas da noite, mas começa às 20 para as 8. E vamos ter o culto especial, o último, louvando, adorando a Deus. Depois vamos descansar, como diz o outro, somos filhos de Deus também, né? Como estamos aqui no 6º culto. E vamos para você, mas com amor. Se tiver fazer mais 7, Deus dê a força. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É só esse versículo aqui que tem muitas lições para nós. Primeira lição: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nem sempre ouvimos. Ouvimos muitas vozes. A voz que parece ser do Senhor, mas não é. Nós temos que ficar atentos. Como é que eu consigo então, pastor? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz você ser guiado em toda a verdade. Você tem que ficar atento, então, para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós ouvimos e não obedecemos, não compreendemos que aquela voz veio para nos abençoar. É livro de Juízes, muitos conhecem no nosso meio, mas eu não preguei em nenhum culto de hoje. Juízes é um pouco na frente, Deuteronômio, Josué, aí vem Juízes. Capítulo 6, eles não ouviram a voz de Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Diz, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gatos e tendas, vinham como gafanhotos. Você já viu uma nuvem de gafanhoto? Não dá para você contar, não, é uma nuvem, por isso que é uma nuvem, que não dá tanto, é um tão junto do outro que não dá para contar, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tem gente que demora a clamar. Eles passaram 7 anos nas mãos dos midianitas. E eles tentaram resolver da maneira deles, fazendo covas, fazendo fortificações. Nós também tentamos resolver algumas situações sem o Senhor. Não conseguimos. No Novo Testamento, Jesus falou, não precisa ler, João 15:5, sem mim, nada podereis fazer. E às vezes, então, nós deixamos de ouvir o Senhor, quer dizer, não buscamos o Senhor como deveríamos de buscar. Deus teria mostrado antes, mas eles demoraram, às vezes nós demoramos. Queremos, talvez, salvar um casamento, fazendo até coisas que o mundo ensina que não estão de acordo com a palavra. Às vezes, salvar uma empresa, verdade, salvar o emprego, uma porção de coisa, né? E a pessoa não ouve, até que eles clamaram, e Deus respondeu, claro. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos lá, pessoal? Mas não destes ouvidos a mim. Quer dizer, qual foi o erro deles? Não ouvirem aquele conselho do Senhor, não temam os deuses amorreus em cuja terra habitais. Somos nós.
que às vezes não estamos ouvindo o que ele diz. Não temas, porque eu sou contigo. Nós tememos. Quer dizer, não é o medo, é não ouvir a voz de Deus. Presta atenção em Provérbios 1:33. Depois de Salmos é Provérbios 1:33. Você viu que eles não deram ouvido, aí ficaram na mão dos midianitas, medrosos, acovardados, tendo aquele poderoso império. Diz o capítulo 1 de Provérbios 33, o versículo: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor e não temer qualquer que seja o adversário, porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós temos esse conselho: ouça a voz da palavra e não temas a morte, porque depois da morte vem a vida eterna. Depois que você fechar os olhos, você não vai ver a morte propriamente, você vai ver a vida eterna. Bem, vamos voltar em Deuteronômio então 28. Está lá: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele fala a segunda parte: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Não são alguns não, nós não podemos ser seletivos e querer apenas o que queremos ouvir, não. A Bíblia fala, no culto anterior, só vou comentar, falei dos profetas de Acabe. Eles só falavam o que Acabe queria ouvir e não falaram a verdade para Acabe. Chegou um profeta chamado Micaías e ele então foi e falou para o rei: você vai morrer nessa batalha. E o rei ficou chateado, mandou prender o homem e tudo, porque ele não gostava de ouvir a verdade. E foi para a batalha e morreu. Porque ele só queria ouvir o que era agradável a ele. Não, nós temos que ouvir toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o que está contra os nossos sentimentos ou contra os nossos interesses, porque nós temos que prestar atenção, viver todos os mandamentos. Lembra comigo, vou lembrar ali, Lucas 4:4, Lucas capítulo 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, vamos lá? Mas de toda a palavra de Deus. Quer dizer, não é alguma, nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas tem um detalhe aqui que nós não percebemos e perdemos. O quê? Todos os mandamentos que te ordeno hoje. É o que Deus fala naquela mensagem, é o que Deus fala naquela pregação, é o que Deus está falando naquele momento. Moisés, em Êxodo capítulo 17, Deus falou com ele assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede da água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos, os experientes de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E todos então beberam água. Tudo aconteceu. Anos se passaram, e a mesma situação aconteceu. Só que agora a direção seria diferente. Quem conhece a história, eu quero comentar com você que o caso de Moisés é não prestar atenção, não dar ouvidos, que Deus está falando naquele momento para ele. Números capítulo 20, versículo 2. 20 é o capítulo de Números, versículo 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e Arão, e o povo contendeu com Moisés. Mesma coisa. Começaram a murmurar, reclamar com Moisés. Moisés disse: o que vocês estão querendo? Aí Moisés foi falar com Deus. Versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão,
teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Deus mandou ele ferir ali? Mandou ele falar. Mas ele não prestou atenção. Mas por quê? Porque era a situação semelhante, idêntica, igual. Como somos nós, estamos enfrentando uma situação que já enfrentamos e nós queremos enfrentar da mesma maneira. Não, nós devemos pedir a direção de Deus. Porque pode ser que para aquele caso Deus deu uma direção diferente. E a pessoa não quer às vezes. Pastor, por exemplo, você ouve muitas vezes a pessoa criticar a campanha e tudo, e tem gente que não cede, não recebe, porque ele, desculpa a expressão, é cascudo. Ele acho que está num pedestal, se ele fizer uma campanha, ele vai descer na fé. Não, irmão. Não, mas eu sei orar, mas eu orei, pastor Jaime, eu tinha um câncer, pastor Jaime, eu orei, foi só uma oração, e subiu. Hoje você está enfrentando uma inflamação, e não está sumindo. Aí o pastor da sua igreja disse: eu vou dar o óleo ungido. Eu não creio nessas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que é extraordinário? Fora do comum, fora do ordinário. E tem gente perdendo. Por quê? Quer agir igual em todas as... Não, volta no Deuteronômio que ele está dizendo para nós. Agora vamos de volta, lá. Deuteronômio 28. E será que se tiver o cuidado de todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, é o que Deus está falando com você hoje. Agora vem o bonito, pessoal. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é isso? Você vai ser maior do que os outros? É muito mais do que isso. Você vai começar a aparecer no bom sentido. Eu brinquei que você não vai precisar colocar uma melancia no pescoço. Não, você vai fazer o que Deus manda, entenda bem, e as coisas vão começar a acontecer, e você vai começar a aparecer. Eu falei do pastor Rogério, era membro da igreja de Santo André, nossa aqui, estou falando 89, 90, mais de 30 anos atrás. E o pastor Rogério era membro lá e trabalhava numa empresa e manifestou um demônio num rapaz. Aquele negócio todo, e todo mundo aí com medo. E o Rogério falou para um colega: eu vou orar por ele. Porque ele lembrou que lá na igreja o pastor fazia isso. Porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. E ele foi orar. Quando ele chegou, tentou intimidar, e sai em nome de Jesus, o demônio saiu. O que aconteceu? Não adiantava se esconder. Sempre que alguém passava mal, chama o crente da sessão tal. Deu para entender? Ele começou a aparecer. Começou a ser exaltado entre os outros. Por quê? Porque ele começou a fazer o que Deus mandou. Jesus disse: sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônios. Se a igreja de Cristo começar a fazer o que Deus mandar, tendo cuidado de guardar tudo que Deus está falando, ela vai aparecer, irmão. Nós vamos falar isso mais na segunda parte, mas quer dizer, você vai começar a se destacar sobre os outros e você não vai conseguir se esconder, você vai aparecer sempre. É como a montanha, você dá uma neblina tremenda, uma montanha lá em cima aparece o pico dela. Quer dizer, você vai começar a aparecer, você precisa. Dentro de casa, eu testemunho no escuro das 2 horas, uma senhora, o marido era viciado em bebida, viciado em drogas, ainda era ruim da cabeça. Chegou a ficar até internado como louco. E ela se converteu em 2004. Quando ela começou a conhecer o Evangelho, ela começou a buscar de Deus para ele. Demorou 9 anos. Mas uma das coisas que fez ele se converter, claro, além das orações e tudo, ele começou a notar que a mulher dele tinha mudado, que era outra. O comportamento dela, o agir dela. O que eles começaram? Começaram a notar o quê? Isso é importante você perceber. Ela começou a aparecer como mulher de Deus. Ela começou a aparecer, você tem que começar a aparecer, irmão. Mas eu não quero aparecer, mas tem que aparecer. Você tem que aparecer para que as pessoas glorificarem o Senhor, exaltarem o Senhor e serem atraídas a Cristo.
Então, como é que eu consigo? Ouvindo a voz do Senhor, guardando todos os mandamentos, né, sendo seletivo, vivendo em comunhão com toda a palavra que sai da boca de Deus, e mais ainda, vendo o que Ele está fazendo hoje, na direção que Ele está dando, você vai brilhar, vai aparecer, vai ser destaque, e todos vão glorificar o Senhor na sua vida. Amém?